Respeito o ponto de vista de todos, que num parlamento, justamente, é a predominância do ponto de vista de cada um. Entretanto, eu peço vênia para divergir de ambos. Eu esperei até ouvir a fala de um advogado que fosse abordar algum aspecto jurídico do projeto e não o aspecto social da coisa em si. O aspecto social, o André o fez, e o fez de forma brilhante, pelo ponto de vista dele, que também respeito, entretanto, dou-me no direito de divergir do mesmo. O que se discute aqui é o problema da ilegalidade ou não do presente projeto de lei. Existem diferenças sérias entre aquilo que se fala de inconstitucionalidade e ilegalidade. E eu quero dizer aos senhores que, com relação à inconstitucionalidade, é o vício que inquina qualquer tipo de projeto de lei, no qual ele peca e não tem validade alguma e padece de nulidade, porque peca, às vezes, pela origem, pela competência, uma série de requisitos que a lei determina, meu caro. E não é o caso do presente projeto. O presente projeto se argumenta que ele seria da ilegalidade. E aqui o parecer da Comissão de Justiça, apesar do respeito que me merece de pessoas que não militam na área do direito, exceto o vereador Leandro, avocaram que o projeto peca pela ilegalidade. Então eu me questiono, a ilegalidade do quê? E nada se foi dito aqui por ninguém e nada. Primeiro eu quero deixar bem claro que o Cipriano já fez a parte dele, eu quero fazer e peço vênia a todos os senhores vereadores e falo em nome de todos. Quando da fala do ilustre vereador André Rezec dizendo que a Câmara está conivente porque alguém está levando vantagem nisso, eu não sei se tem isso, se não tem, e não me compete a mim fazer juízo de valor de quem quer que seja. Eu vejo um amigo, João Paulo de Lima, advogado do Instituto, que o início da sua carreira eu conheço e conheço como gente, e que sobre ele não se pesa nota alguma a respeito da sua idoneidade e honestidade. Do Wilson Franco de Brito, na qualidade de diretor, eu ainda digo que não tenho conhecimento de qualquer coisa que faça com que a sua reputação cause qualquer estranheza. Eu não faço parte de grupo algum a dar respaldo e supedâneo a determinar a falcatrua de quem quer que seja. Eu vou dizer o meu ponto de vista e digo isso pelos demais vereadores, que aqui ninguém faz parte de grupo para colher ou debater e se fazer em termos de estar beneficiando alguém ou não. Eu não reputo de estar beneficiando o Instituto na pessoa do seu presidente em termos da adquisição da coisa, como também não tenho direito algum de subestimar o proprietário de que está levando vantagem de alguma coisa. A ilegalidade desse projeto não se presta a esse tipo de argumentação. A ilegalidade desse projeto, que alguma coisa poderia se argumentar, eu ouvi do vereador André, de que realmente o preço a adquirir esse imóvel seria o preço venal. Preço venal esse que está sendo pago, segundo a informação dele e do vereador Leandro, aos munícipes que circundam as ruas 18 até a abertura da Avenida Fundo do Vale. São assuntos totalmente discrepantes e divergentes entre si, que não têm qualquer respaldo e fundamento fático e jurídico algum. Primeiro, porque aqueles que ali moram na região da Fundo do Vale se estão negociando com o senhor prefeito a respeito da desapropriação dos seus imóveis e se está recebendo o valor venal de cada imóvel, é o problema de per si, cada um que diz respeito a cada proprietário de cada imóvel e não diz respeito a ninguém. Na audiência pública mencionada pelo vereador Leandro, eu me fiz presente, juntamente com os proprietários do imóvel. E aqui nessa tribuna, juntamente com o vereador Leandro, o único vereador que esteve presente foi eu e ele, eu tive a satisfação de dizer a todos que aqui estavam dos imóveis que ninguém era obrigado a aceitar valor venal algum na desapropriação do imóvel que lhe pertence. Eu disse também que eu não tenho culpa de ninguém ter construído imóveis à beira do córrego Lindeiro, que não houve um respeito de uma metragem de 20, 30 metros, e que isso era feito na época dos políticos de PDS, PSP, e que se constrói porque aos amigos faça tudo, os inimigos dos rigores da lei. E aí foi se construindo em cima de córregos e mais córregos, construção, que você pega o córrego da rua 41, da Lagoa 24,
você só vê esse córrego no encontro da 4 com a 12, porque o resto ele é subterrâneo, e todas as construções por cima dos imóveis e por cima dos imóveis. E a esses proprietários, eles não têm o direito sequer de responsabilizar o poder público por nada, porque eles deram causa na própria construção. E no direito, a própria torpeza não beneficia qualquer direito algum, meu caro Caio. Então, a esses proprietários que estão nesse risco, eu não tenho culpa se o imóvel construído de tal forma, e lindeiro a esses córregos, e que se construído num outro local poderia valer 400, 500 mil reais, e que em virtude do local da construção vale 150, 200, e que num valor venal de 50, 70, 80 ou 100, planta genérica essa que eu e o vereador Guilherme, desde o início, brigamos para efeito de ser revista para cálculo dos impostos de IPTU. Então o valor venal de imóvel não está em baila para dar base alguma em qualquer ilegalidade de projeto nenhum. O que se discute aqui é simplesmente se o Instituto, em virtude de constar numa determinação legal, a Câmara vai emitir o parecer se pode o Instituto comprar ou não, pura e simplesmente. Essa ilegalidade não subsiste em virtude disso. Se os senhores vereadores forem questionar o problema de localidade do imóvel, qualidade do imóvel, circunstância do imóvel, o que vai se fazer, o porquê disso, o porquê não, isso é problema do administrador, que se for mau administrador e na malversação de verba, pretender adquirir um imóvel e que não se presta no SINS da utilidade, da necessidade daquilo que convém, é problema da incapacidade dele administrativa e não nossa, vereador. Nós simplesmente temos a obrigação de dar o aval de adquirir, a autorização para adquirir ou não, porque, segundo consta nas informações do projeto, todo fim de ano existe uma verba de 2% da verba da administração do Instituto, que vereador nenhum nunca foi lá para ver quanto que dá cada ano. E eu sei de verba do Instituto, verba essa que se aplicou, ia num passado remoto que não tem nada a ver, e que se aplicou em um banco que se quebrou e até hoje não veio de volta. Isso ninguém questionou, ninguém fiscalizou. Mas não é isso que estamos discutindo aqui. Vossa Excelência tem uma parte. Só para sua informação, quando Vossa Excelência questionou isso, foi pedido uma SEI, e eu fui o único vereador que falei que era contra meu tio, que Vossa Excelência queria. Eu votei favorável, porque eu acho que as coisas não têm. Ao contrário da SEI que eu peço agora, que Vossa Excelência sempre votou contra. Então é bem diferente um assunto do outro. Porque eu votei a favor e quis colocar as coisas para estar limpo. Vossa Excelência quis esconder. Quis não, quer. Eu não mencionei nome, porque não tem discussão, problema disso. Mas era uma faculdade que, na época, também tinha de aplicação dessa verba. Eu não estou questionando o problema de aplicar ou não. Cada um aplica-se da forma que quer. Infelizmente, se deu azar e o banco quebrou porque os amigos fugiram para o exterior, eu não tenho culpa. Mas teria que ter feito algum procedimento para provar isso, que eu não sei se fez. E aí, ninguém foi lá para ver. Não, na época, eu não estou dizendo agora. Na época também tinha não recolhimento de empregador, de empregado, uma série de coisas. E que na época não valia, que hoje vale. Mas não é esse o assunto. Eu não quero me fugir do assunto e da pauta. Mas se tiver que discutir esse assunto, vamos fazer um requerimento, vamos discutir ele de 10 dias, não tem problema. Agora, o que se discute aqui é o problema dessa ilegalidade do imóvel. Se alguém, proprietário de imóvel de lindeiro do fundo do vale, se não quiser receber o valor venal que está sendo negociado, ele vai impugnar o valor e ninguém vai tomar nada de ninguém. Eu quero até ver esse da 4 que está lá, que não recebeu nada, André. Se ele não recebeu, porque ele deve ser ou deve mental alguma coisa, porque é só procurar um advogado, poder público algum tem direito de ser emitido na posse de um bem particular, sem o depósito prévio da avaliação que hoje a lei determina. Não, eu vou saber quem é o cidadão, porque é um absurdo isso. Aí eu vou discutir com isso. Aí eu estou falando como advogado, não é poder público, não. Porque esses que quiserem discutir de valor venal dos imóveis e não concordarem com isso, têm todo o direito e respaldo, e eu disse isso aqui junto com o vereador Leandro, de discutir com o seu prefeito, eu não quero essa verba, eu quero mais. O prefeito pode desapropriar, declarar de utilidade pública, mas tem que preceder de uma avaliação prévia de um valor real para efeito de depósito. Se nesse raciocínio é só questão do cidadão recalcitrar em receber aquilo que é válido por aquilo que é seu. Mas se concordar em pagar o valor venal,
e ele receber e cuidar da vida dele, e ele achar que sofreu prejuízo, o problema é dele, não é meu e não é de nenhum dos vereadores. Cada um negocia da forma que quer. Se o carro do Cipriano vale 32 e ele colocou 40, se o meu valer 30 e eu tiver apertado e vender por 15, ninguém tem nada com isso, eu não sou pródigo. Quantos que não vendem fazenda para pagar a dívida que perde tudo depois? Recentemente nós verificamos que a Prefeitura não pode, por enquanto, repassar bens imóveis para o Instituto de Previdência em troca das dívidas, de qualquer coisa. Pelo que eu entendo, desculpe a ignorância se eu estiver errado, somente a Prefeitura pode desapropriar. A Prefeitura não pode o quê? Por exemplo, a Prefeitura tem uma dívida com o Instituto de Previdência. Ela não pode pegar, por exemplo, lá o campo do Barretos e dar esse imóvel em troca da dívida. Não pode, né? Hã? Não discuti isso. Então, não pode pegar um bem e passar para o Instituto de Previdência. Nesse projeto, não é a Prefeitura que está pedindo a aquisição de um bem, mas sim o Instituto de Previdência, que é considerado uma autarquia. Sendo considerado uma autarquia, a autarquia pode desapropriar bem? Não pode, mas o problema aqui é que tem que ter, que consta no orçamento, existe a verba para isso, e que consta no orçamento simplesmente mera autorização do Legislativo, para adquirir ou não. Esse problema, e aí que eu estou querendo dizer aos senhores, que essa ilegalidade para adquirir não existe. Porque nós temos que só determinar. Agora, se vai discutir valor do bem, se o bem é bom, se não é bom, se o local não, isso é aquilo que eu disse, é o problema do administrador, que se ele fizer a coisa errada, o problema é dele e do prefeito, que sobra uma ação popular e eventual prejuízo que causar o erário público é o município. Eu costumo dizer que quem pariu Mateus que embale. Eu dando a minha autorização, eu não estou sendo conivente com ninguém e me pauto nisso, que eu não preciso ser conivente com ninguém, porque meu imóvel, se for avaliado por 400, 500 mil, eu não vendo porque eu quero 800. Mas se eu tiver apertado e vender por 400, ninguém tem nada com isso. Mas agora, senhores, eu não posso pôr em dúvida pessoas de bem que durante anos e anos prevalece uma coisa de um lado e que hoje joga-se para a vala comum. Eu vejo um laudo de avaliação feito aqui por pessoas da Prefeitura que sempre se prestaram a fazer as avaliações para desapropriações, para tudo, e que nunca foi questionado, e que hoje agora eu vou entrar numa matéria e eu permito, Vênia, para que agora eu vou sair do assunto, porque já não é ilegalidade mais, mas aí já é matéria do mérito, porque se uma avaliação feita pelas pessoas de bem da Prefeitura hoje não vale porque o imóvel talvez não valha isto, e porque alguém está levando vantagem essa argumentação, isso não cabe a mim interpretar e eu não tenho direito disso. Se o imóvel vale isso ou não, houve uma avaliação prévia. E se o senhor prefeito, como eu ouvi aqui, ele poderia, muito bem, eu vou então desapropriar esse imóvel e vou doá-lo para o Instituto. Por quê? Se eu posso o Instituto ser autorizado a comprá-lo? Porque numa desapropriação, eu vou avaliar a necessidade, a utilidade desse imóvel e as circunstâncias e a avaliação desse imóvel. Se alguém está recebendo aqui o valor venal, transigindo, para não correr naquele índice de preocupação de todo ser humano, de que tudo que o poder público põe à mão demora 10, 20 anos para receber, e eu quero receber agora para ter sossego, e eu vou ficar retrógrado nesse raciocínio de que tudo é poder público, que não paga, que não paga, que não paga. Nós votamos recentemente aqui uma lei para fim de agilizar, inclusive, o pagamento de precatório e facilitar, inclusive, a transigência de precatório. Se eu tenho 100 para receber e negociar por 20, eu passo na frente do Caio que tem um de 30 e não quer. Isto é dinamismo da lei. Eu vou me amarrar em coisas, em conjecturas e ilações gratuitas que a mim não diz direito, porque eu não posso jogar a peste em alguém, porque o que eu jogo lá volta cá. Essa é a evolução normal da vida. E se alguém anda do meu lado e me fala que é uma pessoa de bem, olha que provar que não é de bem, ele pode pedir perdão para Deus para aquilo que for, eu vou andar do lado dele, mas não vou beber da mesma cerveja porque ele vai pôr Aldrin 40 na minha. Me dá o direito dessa desconfiança. Tal como mulher traída que vive num casamento o resto da vida, mas nunca mais tem aquela confiança com o seu bem-amado, uma vez que a alcova já foi de uma terceira. Em cima de mim, duvidar de alguém, quando existe uma avaliação prévia, os valores aqui definidos,
E aí eu digo mais, meu caro Leandro, se o imóvel que Sua Excelência conhece, se tiver que desmanchar e aproveitar o alicerce, de uma coisa eu tenho certeza, não sei nem se Brito pensou nisso ou não. A verba do INSS, que é outra roubalheira que é feita, de construção de tudo isso, vai ser economizada porque o alicerce vai servir de paradigma para uma adaptação de imóvel. Já economizou já alguma coisa. Se vai fazer... Não, se eu faço uma reforma devidamente com a planta e faço ampliação, eu não pago NPS, eu saio fora. Está aqui o Eripim, que cansa de ver pessoa dando golpe nisso. É uma forma... Não, é 30%, 35% da construção, é uma cacetada. Eu sei quanto que eu paguei no meu, que é um prédio pequenininho. Isso são coisas que aí a administração vai ver. O que eu não posso é taxar de ser ilegal o projeto, porque alguém está recebendo ali por preço venal, e aqui é um preço legal numa avaliação feita que não compete a mim duvidar, porque se amanhã tiver algum tipo de falcatrua nisso, eu vou chegar para o Brito e vou dizer, tu és um malandro, você fez isso, eu sei, eu vou ter que provar. Eu não vou ter que imaginar. Porque se vivemos na imaginação e dá fruto da imaginação fértil e podre de muitos, ninguém nesse mundo presta. E eu costumo dizer que se você prestar um pouco, você fez a tua parte, é um cafajeste a menos da vivência da vida. Então, de ilegalidade eu entendo que não tem nada. E quanto mesmo a emenda do vereador Guilherme, que se preocupou, inclusive, de eventual aspecto de legalidade, meu caro Guilherme, da licitação, eu digo aos senhores, licita-se aquilo que se quer comprar quando existe pluralidade de coisas. Eu não licito uma coisa só, como eu já ouvi. Se eu não licito uma coisa só, e se eu a escolhi em virtude do propósito, do interesse e do objetivo, se eu posso desapropriá-la, e eu vou discutir com o cidadão, na morosidade da justiça, aquilo o preço que ele quer, e se o cidadão concorda com o preço que eu tenho a verba disponível para isso, que faz parte da minha administração, por que eu vou querer e criar uma celeuma para ir para o judiciário, quando eu posso resolver uma coisa e ter um patrimônio público para o Instituto? Se amanhã ele quebrar, quebra a Prefeitura de Barretos. E o patrimônio público que tiver é rateado entre todos aqueles coitados que dependem disso. Recentemente nós tivemos uma reforma muito grande no SAI, né? Que gastou quase R$500 mil. E não houve essa discussão toda, né? E que beleza que ficou lá, acessibilidade, as pessoas estão lá, sentam e aguardam. Né? Está lá, ficou bonito, quem fez está lá, tá de parabéns, beleza, é bem público. Eu só bato palma. Quanto gastou, quanto não gastou, se foi muito, se foi pouco, eu ainda tenho um sono, eu tenho um sonho ainda. Eu acho que Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, tinha que ser naquela região dos lagos, naquilo tudo lá, um do lado do outro, centralizar, como está centralizando lá, Polícia Militar, Câmara, Prefeitura, podia centralizar tudo na região dos lagos. Porque aí vai juntar muita gente boa e ruim, porque se o lago estourar, mata tudo. Nós ficamos livres de um monte de coisa. Além da lei da ficha limpa. E eu quero, neste dia, não estar presente. Agora, o que eu não posso é questionar a eventual ilegalidade com preço e forma. Eu vou dizer uma coisa para Vossa Excelência, vereador Leandro. Eu sei de pessoas que nesse trajetório do fundo do Vale já recebeu dinheirinho, ó, graúdo, desapropriação feita sem ter fundo do Vale. Eu não quero pegar a escritura em cartório e trazer à tona, porque eu conheço pessoas que já receberam. E não tinha projeto nenhum, não tinha verba nenhuma. E eu conheço. Pelo menos foi o que me disseram. Doutor, tenta negociar para mim, porque eu já recebi o meu faz tempo. Quanto? 400 mil. Ah, mas tua casa não vale 100, pô. Mas recebi. Põe no papel para mim, meu garoto, porque eu não quero jogar em ninguém a dúvida da ilegalidade, da suspeição, da safadeza. Não, doutor, eu pôr no papel, vou cuidar da minha vida, meu dinheiro. Certo, doutor Francisco? O peixe que a gente está pescando não sabe o tamanho dele, só sabe a hora que tira da vara. Amarradinho, piado. Por essas razões, senhor presidente, se eu posso desapropriar e não posso doar para o Instituto, porque se pudesse, eu desapropriaria e doaria para o Instituto. Mas eu não posso fazer isso com o poder público. Como o Instituto tem vida própria, numerário disponível para isso, não é a verba do Instituto, isso é a verba da administração, que somado nos outros anos, e aí eu posso até dizer ao meu caro Brito, fosses até incompetente em 4, 5 anos, que pudesse ter comprado 5, 6 casas para o Instituto. Deveria tê-lo feito. Posso até dizer, fosses incompetente. Agora,
eu discuti se o dono da casa está levando propina, do lado de cá está dando propina, quando eu tenho só que ver o aspecto daquilo que eu entendo que não é ilegal, porque a legalidade está evidente, pressupõe todos os requisitos, e eu não vou concorrer com nada. Eu determino que aquilo me é o bom, aquilo me é interessante. Isso me dá o requisito disso. Eu posso fazer do imóvel um estacionamento no fundo, eu vou ter uma ideia disso, eu vou fazer rampa, eu vou fazer não sei o quê, porque hoje tudo tem que ter rampa. Aí é a administração do presidente. Se assim não fizer, o problema e a responsabilidade é dele e não é nossa. Se ele for incompetente, o problema é dele. Eu vou olhar para a cara dele e vou dizer, tu és incompetente, tu é burro. Aí eu tenho o direito de dizer isso. Mas falar que ele levou dinheiro, que isso aqui, dinheirinho, o único que levou um dinheirinho foi 33 moedas, foi Cristo que escolheu entre 12, escolheu um para vendê-lo por 33 moedas. E ninguém sabe às vezes por quê, mas a coincidência do mundo é claro. Ele começou a pregar com 33 anos. Com 32,5, eu não sei o que ele fazia, bonitão, loiro de olho verde naquela península. Outras coisas fazia, trabalhava como carpinteiro, humilde, simplesinho, mas redimiu o mundo em 6 meses. Eu não vou jogar e crucificar ninguém por causa de uma mera autorização que eu digo, vou votar favorável. E no projeto também vou votar favorável, porque eu acho que a competência da administração não é nossa e não compete a gente criar celeuma em cima daquilo que não nos diz respeito. E lá fiscalizar a obra, se está superfaturando cimento, mão de obra, essas coisas, vai quem quer ver lá, e eu acho que é obrigação de quem quiser assim fazer. Muito obrigado. Com a palavra, Dr. Caio Monteiro de Barros. Com a palavra, vereador Guilherme Henrique de Ávila. Pois não, vereador? Senhor presidente, eu solicito o adiamento de 20 dias desse projeto para enviar para o Executivo. Eu sei que, ouvindo aqui todas as explanações do Dr. Otávio, do André, do Leandro, todos que já falaram, a gente sabe que a questão do Executivo desapropriar e dar para o Instituto é uma questão complicada, mas a gente sabe que tem um projeto que foi aprovado nessa casa, onde a Prefeitura tem que fazer aportes anuais, inclusive para pagamento do saldo devedor do Instituto. Então, eu gostaria que fosse encaminhado ao Executivo a possibilidade de fazer a desapropriação pela Prefeitura e entrar com uma amortização desse saldo devedor para o Instituto, que aí poderia ser feito, talvez, pelo valor venal e essa discussão seria suspensa. Então, essa discussão de 20 dias suspende a discussão, envia para o Executivo. Não, regimental, o adiamento não suspende. Tudo bem. Então, o fica vereador aqui o meu Caio, pedido. Depois o Dr. Caio Monteiro de Barros fizer Caio, essas explanações e tudo. Pedido de 20 dias. O adiamento não encerra as discussões. Dr. Caio que decide. O direito é do senhor. Senhor presidente, nobres vereadores, a gente sai de casa, às vezes, pensando o que vai falar. E pensando se vai ter reunião. Aí a gente fica esperando, o momento vai falar. De repente, vai falar? Não, você não vai falar. Vai votar? Não, você não vai votar. Vai fazer? Você não vai fazer. Então, às vezes fica difícil exercer a função de vereador. Legislar, fiscalizar, né? E defender pontos de vista, defender o que a gente tem que defender, que é a população, em primeiro lugar. O Instituto, ele tem o seu gerente, ele tem o seu administrador, ele tem a sua competência, e é que eu falo assim, toda vez que a gente bota alguém não competente para administrar uma coisa da gente, o ferro vem. Existia uma lei na casa, muito antiga, que secretário de saúde tinha que ser médico. Lei orgânica. Hoje não é mais médico. E já há um bom tempo não é mais médico. E eu acho que se a gente for olhar a saúde depois que o médico saiu, eu acho que a gente perdeu muito. Porque a gente perde não com ganhos que vêm de fora, mas com a administração. Porque
o ganho que você tem com um bom administrador é maior do que com um mau administrador. Eu prefiro um engenheiro numa obra que passe 1 hora por dia nessa obra do que uma obra tocada por mestres de obra e que não tem engenheiro nessa obra. Ele é mais confiável, a sua fundação é mais confiável. Quem vai edificar um prédio, ele não sai fazendo qualquer tipo de fundação. Ele começa com um projeto de fundação. Não, pode levantar que cabe mais um andar sim. É esse o meu medo. Aí cai. E às vezes não cai. A desgraça é que às vezes não cai, não trinca, não racha. Mas assim, o real perigo existe. E é o que você falou. Vai um engenheiro e dá um laudo, olha, essa construção corre risco de cair. Eu, graças a Deus, eu não trato nenhum assunto dentro da Secretaria de Saúde e tenho medo. Porque eu acredito no engenheiro que deu um laudo que aquele prédio corre risco de cair. Como se tirou a carga de cima dele, que são aqueles alunos nos andares de cima, sobrecarregando a estrutura, ficou mais leve, talvez ela dure mais tempo. Mas se algum engenheiro foi lá e deu um laudo, eu respeito esse colega engenheiro que deu esse laudo. Foi assim que eu aprendi. Quando um colega médico dá um laudo, eu respeito o laudo desse colega médico. E hoje aqui, nós estamos exatamente, parabenizar, é difícil falar depois do vereador doutor Otávio, parabenizar por suas palavras, mas exatamente assim, nós estamos hoje aqui discutindo a ilegalidade do projeto. Se é ilegal ou não, nós não estamos discutindo a tramitação, nós não estamos discutindo a forma de aprová-lo ou não. Assim, a gente está, pela segunda vez, eu tenho que vir aqui para falar assim, gente, vamos deixar tramitar. Aí, vamos apresentar emendas, aí vamos estudar o projeto. Quer dizer, as pessoas, assim, na ânsia de querer resolver, está aqui, ó, veio aqui para minha mão. O que adianta? Eu vi cada vereador que veio aqui expor, entregar o projeto na mão. Eu só tenho 20 minutos para falar. Isso aqui, no mínimo, são 2 horas de leitura. Então, eu vou ficar aqui e me deram isso. Eu pego, paro, vocês me esperam, eu vou ler 2 horas, aí começa a contar meu tempo de 20 minutos. Quer dizer, para que me deram isso na mão? Agora? Para nada. Eu peguei por uma questão de educação. SAMU presente. Então, nós estamos aqui, não adianta me entregar um projeto na mão. Agora, nós interrompemos a sessão de segunda-feira e esse projeto de discussão única, ele veio para essa sessão porque existia um questionamento do vereador Cipriano, que assim, eu até o questionei, falei, mas dá tempo? Ele falou, dá tempo sim, vou fazer, eu quero aparecer uma coisa nova, que era a emenda do... Então eu preciso novamente de uma vista para estudar esse parecer para poder fazer. Quer dizer, olha, é lícito o Instituto comprar um imóvel sem licitação? É lícito. Pois não, vereador. Obrigado pela parte, doutor Caio. É lícito desde que haja a especificidade do imóvel. E a questão que a Comissão de Justiça e eu, como membro, coloco, é que você pode a licitude está na licitação, e a dispensa de licitação é uma exceção à lei. Exceção quando tem o preço compatível e a singularidade do imóvel. E a questão que a Comissão de Justiça, eu e o vereador Leandro discutimos, é a questão da singularidade do imóvel que existe no caso. Qualquer imóvel pode ser. Pode ser mais fácil? Pode, mas vai ter que reformar, vai ter tudo. Então, peca pela singularidade, discutindo apenas a questão da ilegalidade. A lei de licitação permite, sim, a dispensa da licitação, como exceção, não como regra. Então, é isso que eu estou falando. Se permite, na minha cabeça, eu sei que sempre existem, não são 2 lados, né? Para a lei, existem diversos lados. Nós estávamos debatendo outros assuntos sobre legalidade ou ilegalidade, aí você consulta, você liga para um advogado e fala assim, me dá um parecer sobre isso. E é interessante que o advogado pode falar, que tipo de parecer você quer?
Como assim? Não, eu posso te dar um pela legalidade, e eu tenho sustentação para isso, e eu posso te dar um pela ilegalidade, e eu tenho sustentação para isso. Por quê? A não ser que o que nós criamos em nossa Constituição, que, assim, reiterados julgamentos, vão para o STF, né? E se chegarem lá e sempre julgarem, se a questão ficar pacificada pelo STF, né? E tem que estar em texto de lei, essa pacificação, aí pronto. Aí aquele tema, mesmo que tenha discussão paralela, ele já tem um norte a seguir. É aquele, acabou. Ninguém muda mais aquele tipo de questionamento. Está morto aquele tipo. O outro questionamento, a gente pode ficar, porque é aquela briga, é aquela discussão, é aquela coisa que a gente não sabe aonde vai chegar. Então, eu digo o seguinte, eu acho, ao meu ver, assim, eu mesmo falei assim, é interessante, por que não paga o valor venal? Foi um questionamento meu ao vereador Cipriano. Aí eu me questiono, eu botei a mão na cabeça, mas nós, eu, você, o Leandro, doutor Francisco, estamos batendo naquela outra questão que nós achamos indecente desapropriar alguém e pagar valor venal. E, de repente, nós mesmos agora, olha, por que nós não pagamos um valor venal desse terreno? Quer dizer, como é que eu licitaria alguma coisa e solicitando um valor venal? Eu conseguiria até, porque na bacia das almas, como costumam dizer, existem muitas pessoas que estão assim, devendo para muitos, desesperados por uma venda e talvez entregassem. Eu fui a uma reunião de adictos e na reunião de adictos eu escutei uma frase e com a permissão dele, eu tenho certeza que ele me permite estar falando isso aqui em nome dele, ele falou o seguinte para mim, ele falou, vendi minha casa e demorei exatos 3 dias para consumi-la em drogas. Será que ele vendeu por um bom preço? Ou talvez ele pagou pela droga um alto preço. Não, ele vendeu por qualquer preço, porque ele estava tão desesperado que ele conseguiu, com dinheiro apurado pela venda da casa dele, 3 dias de droga, ele conseguiu usar isso tudo. Então, se eu fosse fazer uma licitação, é capaz que aparecessem imóveis que nós iríamos comprar na bacia das almas, exatamente para desafogar alguém que está precisando de dinheiro. Mas, assim, não nos importa isso. Me importa saber se é legal ou não. Assim, é legal, é legal. É ético? Não sei, não estou discutindo a ética, a legalidade, o ponto que está sendo vendido, sendo comprado. Eu estou discutindo assim, foi parado a discussão para falar assim, fazer sem licitação é legal? Dentro de uma exceção, é legal. Então, seria eu incoerente em voto. Quer uma parte? Pode falar. Foi dito que da necessidade por causa da dispensa de licitação. Eu só gostaria de lembrar que tem o Brito tem documentos na mão que ele está tentando achar esse imóvel desde 2009. Desde 2009 está tentando achar esse imóvel nessas condições. Ele havia encontrado aquele imóvel onde antigamente era, e bem próximo do terminal, onde era a assistência social, ali na 23. Só que depois a pessoa não quis mais vender. É um direito da pessoa não querer mais vender, né? Então, existe uma dificuldade muito grande também de Barretos, todo mundo sabe disso, né? Nós temos vereadores e empreendedores que estão comprando terreno lá perto, indo já lá para o lado do Ibitu para poder fazer loteamento, porque não acha local para fazer aqui em Barretos. Loteamento, né? Então, e imagine para poder colocar um local. Então, em cima disso que a gente está batendo, da legalidade. Então o que eu quero dizer é o seguinte, nós não podemos falar se é... Eu vim aqui representar aquela posição, o seguinte, se existe uma brecha legal, por menor que ela seja, eu tenho que aceitá-la como legal. Olha, mas ele procurou o pelo da casca do ovo. Parabéns que alguém encontrou esse pelo na casca do ovo. Ele existe. Ele existe. Então, é por esse sentido que eu estou aqui. Não estou, diferente do que o vereador Otávio disse, assim, voto contra a ilegalidade, mas também já voto a favor do projeto. Calma. Eu estou votando pela normal tramitação. Eu quero pegar esse projeto, eu quero lê-lo. Porque, assim, a hora que eu colocar
a pôr minha assinatura em um documento, eu quero saber aonde eu a pus. Por quê? É do nosso conhecimento que quando muitos documentos chega o nosso assessor e fala assim, ó, isso aqui é isso, é isso, é isso, e por vezes você vai assinando esses documentos. Eu não tenho esse costume. Eu falo, se você tem pressa ou não, eu vou lê-los um a um. Aonde eu coloco minha assinatura, eu coloquei com a devida ciência do que eu estava assinando. Tá? Então, o que eu queria falar para vocês é exatamente isso. Nós estamos aqui somente discutindo se é ilegal ou não. Ele é legal porque, assim, olha, é a menor das brechas que existe, porém, é uma brecha. Então, esta brecha que nós mesmos, que dizíamos que era ilegal, se ela existe, é por esta brecha que eu vou votar pela legalidade do projeto, para que ele continue e para que ele tramite. Vou sim, se não pedirem, eu vou pedir vista ao projeto para poder estudá-lo. Isso é outra história. Assim, se eu não tiver o tempo, se de repente falar assim, ó, então já para aprovado, vamos agora, então, aquela coisa de narrador de futebol, né? Corrida de cavalo também, aquela coisa que eu nem consigo entender o que eles estão falando. Então, assim, não me atropelem. Eu estou votando pela legalidade, mas não me atropelem. Eu quero conhecer o projeto, eu quero que ele tramite. E tramitar é andar, é caminhar. E não simplesmente desabar acima. Então, aí nós vamos estudar, assim, me comprometo a conversar, a ver. Eu não vi ainda o imóvel. Então, assim, aí a gente tem tempo para isso. Mas apareceu a brecha da legalidade. É ínfima, é ínfima. Então, eu não poderia vir aqui e falar assim, o projeto é ilegal. Ele tem uma brecha de legalidade, assim, parabéns a quem o achou. Então, eu tenho que votar pela essa brecha da legalidade, porque eu estou aqui para isso. Porém, eu vou deixar eu vou pedir para que esse projeto tramite. E vou pedir para que não atropelem o projeto. Porque aí, com o atropelo, não contem comigo. Eu estou pedindo assim, pela legalidade, eu vou votar pela legalidade, mas pela normal tramitação. Né? E não pelo atropelo. É só isso, vereadores. Obrigado. Nós vamos colocar em votação agora o pedido de adiamento. Mais algum vereador quer falar? Pois não, nobre vereador. Vossa Excelência tem todo direito. Está autorizado. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, eu só queria me manifestar daqui porque o doutor Otávio, esse senhor sábio que está aqui do meu lado, me disse aqui que a culpa, eu não quero entrar no mérito do projeto, disse que aqui que a culpa são dos moradores que construíram em cima dos rios, construíram, tá certo? A culpa é deles. Então, eu queria só lembrar que essa culpa não é do poder público que deu habites para essas pessoas, deixou construir. Queria tirar a culpa dos proprietários. E queria lembrar o doutor Otávio que o Aldrin 40 também foi tirado de mercado, igual a formicida tatu. É uma coisa um pouco mais antiga. Só isso, muito obrigado. Senhores vereadores, agora vamos colocar em votação o pedido de adiamento. Mantenha o pedido de adiamento, vereador Guilherme. Pedido de adiamento, vereador Guilherme. Cipriano, você quer fazer algum encaminhamento? Pois não, nobre vereador? Eu acho que a discussão desse projeto já se arrastou por tanto tempo. Então, meu posicionamento, com todo respeito ao vereador, é contrário ao pedido de adiamento, para que nós possamos decidir. Acho que a matéria é bem simples. Ou autoriza comprar ou não autoriza. Não, é tramitação. Tramitação. Ou autoriza a tramitação, ou não autoriza, é só isso. Isso. E aí, cada um de nós temos já a consciência plena. Então, vou colocar em votação. Mas o senhor vai me interromper? Não, eu vou votar contra o adiamento. Então, vou colocar em votação o pedido de adiamento, vereador Guilherme. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Rejeitado o pedido de adiamento.
com os votos favoráveis do vereador Euripinho, vereador Guilherme, vereador André e vereador Kiko Miziara. Agora está em votação o parecer pela ilegalidade. O vereador Cipriano quer encaminhar a votação. Eu gostaria de encaminhar, solicitar ao nosso nobre pares que nós votemos contra a ilegalidade para dar a chance do projeto tramitar. E depois, aí, a aprovação não é outra coisa. Igual foi, parabéns pela fala do doutor Caio, acompanhando, dá o direito do projeto dele tramitar, tá certo? Porque nós conseguimos comprovar, eu tenho certeza disso, todos, que não há nenhuma ilegalidade no projeto, nenhuma inconstitucionalidade no projeto. Pois não, nobre vereador Leandro. Pela ordem, em nome da comissão, como presidente, eu solicito aos vereadores que votem favorável à ilegalidade, ao nosso parecer, diante de tudo que já foi exposto, dos prejuízos que podem ser causados ao erário. Pela ilegalidade. Pelo arquivamento do processo. Isso. Pela ilegalidade. Parecer nosso é pela ilegalidade, para que não haja compra desse imóvel. Não. Não, se votar pela ilegalidade, não tramita, gente. Se for ilegal, o projeto morre agora. Morre isso, estou pedindo. Se não, isso. O projeto pelo menos tramita. Essa é a minha... Esse é o meu posicionamento da comissão, que eu peço para os demais membros, os demais vereadores que eu acompanhem. Então, está... Sim. Vamos... O plenário é soberano. O plenário é soberano. Está em votação o parecer pela ilegalidade. Os favoráveis ao parecer permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Empatou, eu voto contra o parecer pela legalidade do processo. O processo segue para a tramitação. Votaram contra o parecer vereador Paulo Henrique Correia, vereador Euripinho, vereador Dr. Otávio, vereador Cipriano, vereador Dr. Caio, com voto de desempate do presidente. Processo. Senhores vereadores. Discussão única. Processo 3238/2011 do diretor executivo Sigeniers, que encaminha demonstrativo de movimentação orçamentária financeira do consórcio intermunicipal para a gestão integrada de resíduos sólidos. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, senhor vereador. Embora esse processo estava há muito tempo na casa, ele ficou na Comissão de Justiça. Eu até cobrei esses dias da Neire sobre o relatório dos consórcios. E daí foi ver. Então, eu não tive conhecimento do relatório, eu gostaria de ler. Eu já peço vista dele e também da prestação de contas. Eu gostaria também de solicitar, se possível, está faltando a assinatura do vice-presidente secretário, por parte de Bebedouro. Se possível também, está faltando a assinatura dele no relatório. Depois você vê se providencia, Wanda. Só corrigindo, eu pedi vista, e como agora a FESPEM possivelmente vai adiar outra reunião, eu peço um adiamento por 20 dias. Mais sensato. Regimental, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem, aprovado por unanimidade. Pois não, nobre vereador. Pela ordem, porque não deu tempo de eu me manifestar anteriormente. Agora, o projeto da compra do Instituto vai para a Comissão de Finanças. Eu gostaria de convidar todos os componentes da Comissão de Finanças e também aqueles vereadores interessados que a gente visitasse o imóvel juntamente com o pessoal antes de nós emitirmos parecer. Tá certo? Na 21 aqui, com a 1416, é pertinho, dá para nós ir a pé. Ó, eu já votei os 20 dias de adiamento, né? Processo 1098/2012 do diretor executivo, também é o mesmo assunto. Vereador Guilherme, vereador André, Vossa Excelência também pediu para esse, né?
E eu também peço também que a assinatura do vice-presidente e secretário que não consta no processo. Está em votação adiamento. Favorável permaneça como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. 20 dias. Processo 1765. Que é isso? É um relatório conclusivo do Conselho de Ética e de Decoro Parlamentar. Esse foi o relatório expedido pela comissão. Está em discussão. Eu estou... Está aberta a discussão, se o vereador... antes da discussão, se quiser fazer sustentação oral, o vereador Cipriano e o vereador Sebastião José Francisco Abrão do Viziário está à disposição. Pode. Solicito autorização para falar daqui. Volto a ratificar que eu respeito a decisão da Comissão de Ética. Entretanto, né, eu não tenho direito a voto nesse assunto. Eu quero de público, tal qual fez o Dr. Kiko, eu quero valorizar a atitude dele posterior. Eu acho que isso é válido. Isso, quando um ser humano tem humildade, isso é válido mais do que qualquer outra coisa no mundo. Tá certo? Gostaria de dizer que hoje eu tenho muito mais respeito por ele do que antes. Por quê? Porque não houve nenhuma conversa minha entre eu e ele, não houve nada, e ele tomou atitude sozinho, por livre e espontânea vontade. Então, isso deve ser considerado antes de qualquer votação. Eu acho que isso deve ser considerado, sim. E eu gostaria de pedir, eu não tenho esse direito, mas eu estou me dando esse direito, que considerasse isso. A atitude tomada... pelo Dr. Kiko. Já falei que ele estava perdoado, inclusive pela minha família, que me chamou para falar isso. Então, eu gostaria que isso fosse considerado. Eu solicito a vocês que considerassem isso, porque eu acho que nem essa censura ele mereça. Só isso. Só gostaria de esclarecer que nem o vereador Cipriano, nem o vereador Kiko, ele votam nessa votação. O Dr. Caio pediu a dispensa da leitura do relatório, que é regimental. Não é parecer, não, gente. É relatório. O vereador, o presidente da Comissão de Ética, Dr. Caio, pediu a dispensa da leitura. Por favor, faça no microfone, Dr. Caio. Eu peço a palavra. Senhor presidente, eu peço a palavra para falar daqui mesmo. Eu acho que é uma situação extremamente chata. E a partir do momento que houve o perdão do vereador Cipriano, eu acho que não faz jus a votar uma punição. Eu acho que a gente poderia matar esse relatório e começar uma convivência mais saudável entre os vereadores. Já houve casos similares em que houve uma advertência verbal do vereador, a advertência verbal foi dada, toda a repercussão já teve, e eu acho que poderia ser por uma decisão unânime da Câmara a aprovação desse relatório. Até pelo perdão. Na justiça penal, extingue-se a punibilidade a partir do momento do perdão, e foi o que aconteceu no caso. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Só para ratificar aqui o que o André já se manifestou, e essa era a nossa discussão, muito bem também colocado pelo vereador Otávio, exímio criminalista. Uma vez declarado o perdão, como foi dito pelo Cipriano, eu acho que nós não precisamos ficar aqui nesse constrangimento. Eu acho que sumariamente a própria comissão já poderia ter arquivado esse processo, não deveria nem ter chegado ao plenário. Mas como chegou, eu peço a todos os demais vereadores que votem contrário ao parecer, para que nós possamos acabar com essa discussão. Com a palavra, o vereador Francisco, como relator da comissão. Dr. Kiko vai fazer a sua sustentação. Dr. Kiko.
O senhor está autorizado a fazer a sustentação ao que o senhor quiser. À sua disposição. Não vou fazer a sustentação, senhor presidente. Diante da comissão, eu assumi minha culpa, diante da tribuna, eu assumi minha culpa e volto a assumir agora. Então, eu não fico constrangido pela votação dos colegas, não. Eu fiz a coisa errada, eu assumo que eu fiz a coisa errada e pago por ela, o que acontecer. Se os colegas quiserem postergar, quiserem votar, quiserem arquivar, é decisão deles, não vai me incomodar. O que me incomodou foi minha atitude. E, diante dela, eu já me tomei as posições que eu devia, diante da comissão, diante da casa, diante do vereador. De resto, para mim não importa mais nada. Eu gostaria até que a coisa não se delongasse muito e que o plenário decidisse como sempre decidiu. Obrigado. Com a palavra, doutor Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, primeira coisa, eu tenho a honra de ser amigo do Kiko. Eu tenho a honra de ser amigo do Kiko e respeitá-lo. Só que antes de ser amigo do Kiko e respeitá-lo, eu sou relator da Comissão de Ética. E o doutor Kiko já recebeu, o Cipriano e a família perdoou o doutor Kiko. Só que o ato do doutor Kiko, como confesso, ele não feriu só o Cipriano. Ele feriu um ente público que se chama Câmara Municipal. E eu tenho de enquadrei a conduta do doutor Kiko como relator da Comissão Municipal de Ética. E o relatório está aqui. Eu, infelizmente, queria estar fora disso para votar contra qualquer tipo de penalidade pelo doutor Kiko, mas eu sou relator. E eu tenho de votar, enquadrei ele dentro dos termos legais e tenho de votar da forma que o meu cargo me obriga. Tá? É só isso, com o maior respeito pelo doutor Kiko, tenho a honra de ser amigo dele. Então, não vamos colocar em... Bom. Palavra, presidente. Pois não, nobre vereador. Posso falar daqui mesmo? Pode. Rapidinho. Autorizado. Olha, nós como comissão de ética, e eu como presidente, nós temos relator e integrante, nós temos que dar um parecer, nós temos que fazer um estudo. E haviam 2 estudos, né? O estudo exatamente do perdão, que isso foi analisado amplamente pela comissão de ética, só que nós tínhamos uma responsabilidade perante a casa, que houve, a população até cobrou uma responsabilidade sobre a casa. Então nós tínhamos feito isso aí, simplesmente cumprindo o nosso dever. Mas a todo momento, eu particularmente acho que a casa é soberana. E não vai ser o meu voto contra o vereador doutor Francisco, que Miziara, que durante anos eu conheço a índole e a idoneidade dele, e se a casa concordar nesse arquivamento por unanimidade, seria eu sairia hoje daqui não só com a cabeça, mas com o coração lavado e aliviado, porque foi a pior situação que nós já tivemos que passar, uma pessoa que tem um caráter ilibado, uma prestação de serviços à comunidade de tantos anos, às vezes tem uma mácula devido a uma coisa que, inclusive, é o que o vereador falou. Ele teve a honra e a humildade de se desculpar publicamente, né? A mesma, e num lugar superior, ele foi à tribuna se desculpar. É isso aí. Tá certo. Então, vou colocar em votação o relatório. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Espera aí, gente, calma. Foi reprovado, rejeitado o relatório, arquive-se. Votou contrário, Paulo, Euripinho, Guilherme, André, Caio e Leandro. Isso? Passaremos à discussão única. André, o processo do Instituto Valente vai conversar com o promotor, com o doutor Marcão. Por favor, porque nós adiantamos a sessão para esse relatório e acabou que veio um parecer contrário. Por favor. Só para esclarecer, Vossa Excelência tinha informado todos os vereadores que o jurídico dava parecer favorável. Sim. O parecer veio pela ilegalidade que não poderia. Verdade.
Eu consultei o Dr. Washington e ele me disse que, num caso análogo a esse em Guaraci, como a lei tem uma brecha que, se o promotor acompanhar, poderia, que elas iriam procurar o promotor eleitoral e que, se ele concordasse em acompanhar isso, poderia ser feito pela brecha legal. Coloquei elas em contato com eles e estou aguardando a posição. Hoje, o parecer é acompanhando o jurídico pela ilegalidade. Agora, se há essa brecha, que eles corram atrás. Pois não, vereador Leandro. Senhor presidente, só para deixar esclarecido, como foi dito agora há pouco ali da tribuna, pelo próprio vereador Otávio, que fez menção da contratação do advogado, interpretação é interpretação. Nós temos só tomar cuidado com brecha, né? Nós temos já duas manifestações do próprio jurídico dizendo que tem uma ilegalidade, que eu também entendo juridicamente dessa forma. Temos que tomar cuidado com questões da onde vamos buscar, que houve caso análogo e lá pôde, e aqui também vai poder, né, Caio? Porque não basta só o membro do Ministério Público, representante do Ministério Público, opinar pela legalidade, porque trata-se de uma ação que pode ser exercida por qualquer cidadão, posteriormente questionar toda a situação. Bom, senhor presidente, lá vai eu dando pitaco de advogado no meio também, né? Olha, eu gostaria que verificasse o seguinte, eu penso contrário da nossa assessoria. Por quê? Porque, se você verificar, o que fala o artigo 73, o parágrafo 10, a lei eleitoral, em sua interpretação, veda deferimento desse tipo de benefício. O fato é que haverá deferimento de benefício durante o período eleitoral, o que não é permitido no ano eleitoral. Aí vem o parágrafo 10, né? No ano em que se realizar a eleição, fica proibida. Aí grifou: distribuição gratuita de bens, valores e benefícios por parte da administração pública. Só que esqueceu de grifar o seguinte, gostaria que prestasse atenção nisso: exceto os casos de calamidade pública, de estado de emergência, programas sociais autorizados em lei, já em execução orçamentária no exercício anterior. Isso. Então, André, sim, houve no exercício anterior, houve subvenção sim para eles. Então, tá aqui dentro do excedo, está dentro da ressalva. Então, caso em que o Ministério Público poderá promover acompanhamento. Então, eu acredito que está correto, André. Tendo esse acompanhamento natural, pode aprovar com tranquilidade. Senhores vereadores, então, olha, o projeto não está nem na ordem do dia, né? Vamos tentar ver se até segunda-feira a gente consegue conversar com o promotor eleitoral. O vereador Cipriano está se propondo a ir e, se precisar também, a gente está à disposição para ver se a gente resolve essa celeuma. Senhores vereadores, só para ratificar, segunda-feira a sessão é às 20 horas, tá? À noite, normalmente. E agora eu vou colocar o englobamento dos requerimentos das indicações. Eu solicito o englobamento dos requerimentos e indicações. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos, agradecendo a todos que acompanharam o trabalho legislativo e desejando a todos uma boa tarde e uma boa semana.